E aí, pessoal, tudo bem? Bom, ainda tô testando aqui a nova câmera, tô tentando encontrar um lugar pra ela e também tô tentando encontrar um lugar pro microfone, mas eu acho que a gente já tá muito bem, só tem que arrumar a iluminação que tá meio escuro ainda, né? Mas enfim, hoje eu quero fazer outro vídeo falando pra vocês o que é sucesso, porque recentemente eu vi um vídeo do Draw Mask onde ele conta parte da história dele e eu achei muito interessante a perspectiva que ele teve sobre o sucesso em si, né? E a gente se cobra muito de sucesso, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês sobre eu ser um fracasso. E esse vídeo é muito importante, vou deixar ele inclusive aqui em cima, aqui ó, aqui ó, bem aqui. E o que que esse vídeo significa? Ele significa que para você ser um sucesso, você tem que fracassar. E você tem que fracassar muito. E na vida não tem problema você perder. A vida não é um videogame onde você vai, joga uma partida, perde uma, ganha outra, perde outra, ganha outra. Na vida você pode fracassar a vida inteira. E aquele sucesso, aquela vez que você venceu, ela vai fazer toda a diferença para mudar completamente a sua vida. Então, na vida, você tem que entender que você vai passar muito mais tempo fracassando, perdendo, do que ganhando. E se você ficar com medo de arriscar, ou se você achar que está errado isso, você não vai amadurecer, você não vai crescer e tecnicamente não vai ser um sucesso. Embora que o sucesso em si é uma questão muito subjetiva, né? Você pode perguntar pro seu melhor amigo o que é um sucesso e ele pode falar, consegui uma picareta de diamante no Minecraft. Mas, enfim, é uma ideia de sucesso também, né? Eu sei que muitas pessoas vão achar isso extremamente fútil, vão criticar, mas vocês têm que entender em primeiro lugar que o fato de uma pessoa ter uma perspectiva diferente de você é justamente o que faz a sociedade ser tão dinâmica e as pessoas serem tão especiais, né? Porque cada um tem uma visão diferente do que é a vida, cada um tem uma visão diferente e também seus sonhos diferentes. Então, a gente não é igual e, obviamente, o que é seu não deve ser do outro e o que é do outro não deve ser seu também. Porque a maior parte do tempo a gente passa a querer limitar as pessoas que a gente admira, assim como a maior parte do tempo a gente passa se perguntando se o que a gente está fazendo é certo. E na maior parte das vezes, né, na maior parte das respostas, a resposta principal é sim. O que você está fazendo é certo para você, independente de você não entender ainda o que é certo e é errado. E isso tudo faz parte da sua maturidade. Quem é jovem, tem de 10 a 20 anos, ainda está no começo da vida, está experimentando as coisas. E cara, pra mim, se eu pudesse voltar no tempo, saca? Falar, Dark, vamos lá e falar com o Dark de 15 anos. Se eu pudesse falar com ele, sabe o que eu diria? Eu falaria, tenha paciência. Tenha muita paciência. Porque às vezes a gente fica ansioso e aí você pensa, pô, eu tô com 23 anos e ainda nunca tive uma namorada. Então isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso não tem nada a ver. Isso não é uma coisa que você deve se culpar ou se sentir mal ou achar que você vai ficar sozinho pelo resto da sua vida. Se você tem 25 e não arrumou seu emprego, não quer dizer que você seja um fracasso ou que você nunca vai trabalhar na sua vida. Quer dizer que você ainda não encontrou ainda a oportunidade certa ou que você ainda não conseguiu ter a maturidade para conquistar um emprego ou entender o que é tal emprego por si só. Óbvio que a maior parte das pessoas não tem essas oportunidades. E eu tá falando isso aqui pode até parecer que eu sou burguês, né? E que eu tive uma vida privilegiada. Mas eu não tive essa vida privilegiada. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já estava trabalhando. E eu tive que fazer rotinas muito pesadas, que pra mim eram totalmente normais, mas que hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo como elas foram tóxicas pra minha vida. Trabalhar, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã e voltar pra casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, coisa do tipo. Essas são rotinas que eu já cheguei a ter em alguns momentos da minha vida. Quando eu fazia faculdade muito longe, aí às vezes eu saía de manhã e acabava demorando muito para voltar por conta de estar fazendo um estágio de manhã, né, que eu tinha clínica de manhã e aí à tarde eu tinha algum estágio para fazer também, esqueci o nome da instituição, mas era uma instituição de caridade e aí depois fazer as aulas à noite e depois voltar para casa. E isso era terrível, era muito desgastante, você não tem noção quão desgastante é isso e todo mundo passa por essa rotina em algum momento. Ou a rotina que eu tive quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu tinha que trabalhar 24 horas por dia para conseguir me sustentar e coisa do tipo. Então, essas coisas, elas acontecem na nossa vida e isso vai fazer parte da sua maturidade também. Se eu tivesse mais paciência, talvez eu não tivesse sofrido tanto, porque eu não teria tanta pressa para conseguir essas coisas, para conseguir esse sucesso. E como eu disse naquele vídeo, eu nunca me senti um sucesso, eu sempre me senti um fracasso
e eu nunca entendi muito bem o que é ser um sucesso em si. Para mim, um sucesso é uma pessoa que mete a cara, fracassa várias vezes e continua tentando até ela conseguir alguma coisa. E eu acho que se eu tenho um sucesso hoje em dia é por conta de eu ter me dedicado muito a essas coisas e principalmente por eu ter acreditado muito nisso e por eu ser uma pessoa de confiança também. Eu vejo as pessoas falando, sabe, sobre sucesso, sobre fracasso, mas eu não vejo as pessoas se esforçando tanto. Eu vejo muitas pessoas esperando que as coisas venham para elas, aquelas pessoas que elas acham que o mundo ele deve alguma coisa para elas, que o mundo tem que oferecer as coisas, que elas têm que receber de alguém, do governo, da família, etc e tal. Quando na verdade você tem que ir lá e buscar essas coisas. O mundo foi feito assim, né? Se você for parar para pensar, os nossos ancestrais eles tinham que caçar a comida, eles não ficavam parados e a comida vinha até eles. Hoje em dia pode até vir por conta das nossas famílias, né, estarem caçando pra gente, mas uma hora você tem que amadurecer e tem que entender que você tem que buscar a mudança que você quer nas coisas, né? E isso, se movimentar, às vezes é muito difícil por conta do medo que a gente tem de fracassar. Um exemplo simples para isso é, por exemplo, inglês. Muitas pessoas não falam inglês, não porque elas não acham que elas podem ou que elas nunca vão entender, mas porque elas têm medo de arriscar, elas têm medo de falar errado e serem criticadas. E não tem problema nenhum você falar e ser criticado, isso faz parte do processo de amadurecimento e se preparar para essas críticas é uma coisa importante. Quando eu comecei o meu canal, eu não mostrava minha cara e não mostrava nem minha voz, porque eu tinha medo, tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha de quem eu era. E hoje eu converso normalmente. Eu ainda recebo muitas críticas por conta da minha voz, eu ainda recebo muitas críticas por conta da minha aparência, e provavelmente isso já fechou várias portas para mim. Provavelmente eu já perdi muitos empregos, mas isso não significa muito para mim. O que significa para mim é a relação que eu tenho com as pessoas que são próximas a mim e com vocês, com os meus gatos e etc. Isso para mim é ser um sucesso, é ter uma família, é ter várias pessoas que se importam e que estão ali para conversar, sei lá, 1 hora da manhã ou 5 horas da manhã, você estende a mão e vai ter alguém para segurar a sua mão. Para mim isso é um sucesso, para mim isso é ser vitorioso na vida. Para algumas pessoas não é, para algumas pessoas é ter dinheiro. E é óbvio que tem pessoas que nascem com isso, tem pessoas que nascem com muita grana, e aí se para você ter muita grana é sucesso, então tecnicamente não existe a meritocracia, porque essa pessoa já nasceu com muita grana. Mas você tem que pensar o quanto que você está ganhando e quanto que você está perdendo. E se a pessoa ela nasce com muito e ela não tem essa perspectiva, a perspectiva de tempo é cada vez mais ela perder até que tudo isso acabe, ou que ela acabe com aquela geração inteira da família dela. Enquanto você começar com 1 e você multiplicar por 100, mesmo que você tenha menos do que o cara lá tinha no pior momento da vida dele, isso significa muito porque você multiplicou isso, porque você foi um sucesso, porque você conseguiu criar algo e construir isso do zero. Então eu acho que isso é ser um sucesso, independente de você estar ganhando pouco ou muito, dependendo do ponto de vista. Então a gente tem que parar de ser essas pessoas que acreditam só no 1 ou no 2, mas acreditar no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, que tem vários tipos de sucesso diferentes e vai ter um sucesso específico para você. Então, como eu falei para vocês, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me cobrado tanto, eu não teria tentado fazer as coisas tão rápido, até porque hoje em dia eu utilizo 0% dessas coisas. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? Embora eu não tivesse muito estudo. Quando eu era pequeno, eu tive que fazer escola pública era uma porcaria, não tinha aula, não tinha professor. E eu estudava por mim mesmo, porque eu gostava de ler, porque eu gostava de ver história. E conhecer a história de pessoas famosas, né? As pessoas mais famosas da humanidade, inclusive, elas foram pessoas que fracassaram a vida inteira e, assim, no estalar de dedos, elas conseguiram esse sucesso. Então, eu sempre me identifiquei muito com isso e eu sempre esperei muito por esse momento. Eu vivi a minha vida inteira sofrendo, apanhando, sendo chutado por todos os lugares, acreditando que em algum momento esse estalo ele ia acontecer para mim. Infelizmente, algumas pessoas elas acabam morrendo e esse estalo não acontece para elas, como por exemplo o H.P. Lovecraft, que criou a história do Cthulhu, né? Vai saber como escreve aquilo. Ele não teve sucesso a vida dele inteira, ele só foi ter sucesso após a morte dele, o que me deixa um pouco triste, porque ele é um dos maiores escritores de todos os tempos e ele só foi ser reconhecido depois da morte. Então, tipo, às vezes para ele em vida, ele tinha tido sucesso, até porque
ele não teve sucesso antes porque ele não vendia as coisas dele, ele não queria patentear elas, ele não queria distribuir, ele queria fazer aquilo daquela forma e deixar fechado para ele, basicamente. Então, quando ele morreu, aí ele não estava lá para tomar essas decisões, alguém foi lá e patenteou essas coisas e isso viralizou, basicamente. Então é muito complicado lidar com essas questões, mas uma coisa eu aprendi, que se você acreditar muito em algo, independente do resultado, só o progresso de você sair do ponto A e ir até o ponto B, isso já vai fazer toda a diferença. Inclusive tem estudos que falam sobre isso, e um exemplo prático também é falar sobre o final de semana. Quando a gente pensa na sexta-feira, a gente pensa na sexta-feira com muito carinho, como um dia de libertação. E quando a gente pensa no domingo, a gente pensa como um dia terrível. Por que que o domingo, que é um dia que a gente fica em casa, é um dia terrível, e a sexta-feira, que é um dia que a gente trabalha, é um dia maravilhoso? A resposta é muito simples. A resposta é: domingo a gente só tem na perspectiva de tempo que a gente vai trabalhar a semana inteira. E sexta-feira, embora a gente esteja trabalhando, a gente tem a perspectiva que a gente vai ter 2 dias de descanso. Então, o fato de você ter essa expectativa faz com que você se sinta já melhor. Inclusive, você se sente melhor na expectativa de ter uma semana de descanso do que você se sente no dia de descanso na expectativa de ter uma semana de trabalho. Então, é muito importante você lidar com essa expectativa, porque a expectativa é o que faz 99% do seu comportamento. Então, às vezes, como eu falei pra você, você se sente naquela questão de que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que arrumar um emprego, que você tem que fazer uma faculdade, e você cria essa expectativa nociva que vai te magoar. E quando você estiver fazendo, você vai desiludir. Eu conheci milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas largaram a faculdade e tiveram a mesma desilusão. As expectativas estavam lá em cima, e quando elas chegaram na faculdade não era nada do que elas esperavam. Então é importante você dosar bastante isso. Eu acho que essa é a maior dica que eu dou para você na vida, e entender que o sucesso ele não existe, e a meritocracia de fato ela existe sim. Pode ser complicado, né? Porque você vai falar, mas tem um maluco lá que começou a vida já com 1 milhão. Então, só que você não deve comparar a sua vida à vida de outras pessoas. Você tem que pensar o máximo que você pode atingir e o quão longe você pode caminhar. Porque se você ficar desistindo, se você ficar achando que é impossível, você nunca vai conseguir nada, porque a sua expectativa já é de derrota. Então, você é derrotado a partir do momento que você tem a expectativa de derrota, e você é vitorioso a partir do momento que você tem a expectativa de vitória. Quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu era um fracasso total. Eu não tinha um emprego bom, eu tava no Rio de Janeiro, eu vivia com R$ 500 por mês, basicamente. Eu tava na pior, de verdade. E fazer vídeos pro YouTube foi uma cartada de desespero. Se não funcionasse, eu basicamente ia morar na rua, sei lá. Então era a última coisa que eu podia fazer era fazer vídeos pro YouTube. E isso foi o que mais deu certo na minha vida inteira. E cara, tudo bem que eu aprendi muita coisa inútil, que eu fiz 2 faculdades, essas faculdades também não me ajudaram em nada. E tipo, a minha expectativa era conseguir um emprego, né? E no final das contas eu passei 8 anos da minha vida em faculdade e joguei 8 anos da minha vida fora. Mas foram esses 8 anos que construíram o que eu sou hoje. Então se eu tô preparado pra falar essas coisas pra vocês, é porque eu vivi tudo isso. Então, desde a coisa mais inútil que eu aprendi na minha vida até a coisa mais útil, tudo isso vai formar quem eu sou e vai me deixar pronto e perfeito para estar aqui conversando com vocês. E você também já, às vezes você tá perfeito ou você vai ser perfeito um dia, mas você tem que caminhar. Então, qualquer jornada que você for fazer, ela vai começar com um primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, tanto faz, mas você tem que dar ele em algum momento. Mas não se cobre também muito, tá bom? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.